Pior possível, né? Nós acho que em sã consciência nenhum centralino nesse momento estava até preparado para um revés como nós tivemos. Nem o torcedor, nem a diretoria, nem os jogadores, comissão técnica e nem vocês da imprensa. É um jogo completamente atípico. Nós não fizemos um primeiro tempo bom, muito sofrido, um primeiro tempo muito lento, com muita dispersão. E quando você não é atento, quando você não é ativo, automaticamente você está sujeito ou fadado aos intempéries. E aos 40 e não sei quanto lá surgiu o intempérie. Uma falha nossa, uma confusão defensiva, acabamos tomando gol que nos custou caro. Eu não gosto muito de mexer em intervalo. Eu acho que o intervalo é mais para você conversar, para ajustar aquilo que você vê que não está certo. Mas nós precisávamos de 2 gols, já tivemos que abrir o time, trouxemos o Pires para trás. Eu acho que foi uma boa substituição, porque nós ganhamos profundidade. E o segundo tempo houve uma melhora, mas uma melhora até relativa, porque também não conseguimos ser efetivos ao ponto de pelo menos empatar o jogo ou de virar o jogo. E com isso uma vitória muito doída, né? Muito doída mesmo, porque, volto a frisar, qualquer centralino que a gente conversava nesses 10 dias dessa parada, qualquer torcedor aonde a gente ia, e nós mesmos, entre nós, sabíamos que o futebol não tem moleza, que é sempre difícil, mas a gente confiava pelas últimas atuações da equipe. Infelizmente deu esse revés, e a minha fala no vestiário com eles foi o seguinte: olha todo mundo, cada um no seu olho, todo mundo olha no olho do outro e vamos nos preparar. Quinta-feira nós temos outro. Esse revés veio, ainda bem que não era não é nos mata-matas. Ainda nós temos chances, nos complicamos muito na classificação, pela liderança, até pelo segundo lugar, não sei nem como é que ficou, mas veio num tempo que a gente poderia até perder, se é que se pode falar que isso pode acontecer dentro do futebol. Ô Esteban, se você tivesse que apontar limitações na postura tática do seu time diante da equipe do Petrolina, que chegou de forma frágil, o novo treinador, na lanterna da competição, o que é que você destacaria? Eu primeiro acho que o Petrolina fez um grande jogo. Parabéns ao Neco pelo que armou, pelo que eles liberaram jogadores que talvez não estivessem servindo, trouxeram jogadores. O que eu vi do Petrolina foi uma equipe marcando muito bem, do meio para trás, com 3 velocistas na frente, 3 jogadores rápidos. Desde o primeiro minuto já levou perigo para nós do contra-ataque. Nós ainda erramos muitos passes na saída de bola, nessa transição defensiva meio campo-ataque, facilitando muito para eles. Mas, de qualquer maneira, nos atendo à nossa equipe, eu acho que, mais uma vez, assim como foi contra o Afogados, uma equipe muito lenta, uma equipe sem movimentação. Quando você joga em casa contra equipes fechadas, se você não tiver a rotatividade, isso foi o que nós mais batemos, foi o que nós mais treinamos, inclusive na véspera, na antivéspera, ou seja, essa movimentação de todos os jogadores que entram no campo de defesa do adversário. Nós ficamos estáticos. Quando você é estático, você é um refém fácil, e foi o que aconteceu. Mudou alguma coisa no planejamento? Planejamento não, o planejamento é o mesmo. Nós vamos parar quando for a final do campeonato, quando nós chegarmos na final, e esse é o pensamento nosso. Não é porque tivemos uma pedra no caminho, tivemos um percalço, tivemos um revés que foi horrível para nós, que nós vamos mudar tudo, está tudo errado. Não está isso. Falei para os atletas isso também. Nós temos que corrigir o que nós achamos que nós erramos, aonde nós erramos, cada um individualmente, a comissão técnica cuidando do coletivo, e é como eu falei, nos prepararmos, porque na quinta-feira já tem outro jogo. Claro que você, quando vem na maior parte do primeiro turno, desse turno, liderando, disputando uma equipe invicta, uma equipe brigando no primeiro lugar, nós demos chance para os adversários, demos vidas para eles nos passarem, para eles encostarem na gente. Agora, cabe a nós mesmo, e tem uma frase muito legal, né? Quando você está ganhando, você tem que ter os pés no chão.
E quando você perde também, não adianta você sair fazendo loucura. Nós temos que ter a grandeza até na derrota para nos recuperarmos e seguirmos firme no campeonato. Você falou sobre esse revés do jogo de hoje e citou o jogo contra o Afogados. Eu queria que você falasse dessa situação do Central jogando em casa, para não perder forças jogando no seu campo. Se nós buscarmos o campo nosso, é difícil falar que nós tivemos outros 3 jogos no nosso campo que foram fenomenais, contra o Náutico, contra o Salgueiro e contra o Ceará, até quando estavam 11 contra 11, antes da expulsão. Esses 3 jogos, o time foi aplaudidíssimo, o time foi um time valente, um time que foi para cima, um time que infiltrou, que tabelou, que triangulou pelas beiradas. Esses 2 jogos, coincidentemente, nós não tivemos uma boa performance técnica, performance tática e até física. Demoramos para chegar, um time apático, um time sonolento. Volto a frisar, cabe a nós, principalmente a comissão técnica, descobrirmos o que está nos causando para que nós tenhamos esses 2 jogos com apatia como foi, principalmente nesses jogos em casa. As ausências dos atacantes Leandro Costa e o Giovanni Rosa, até que ponto, tecnicamente e taticamente falando, atrapalharam o Central no jogo de hoje contra a equipe do Petrolina? Acho que taticamente muito pouco, porque os 2 que entraram na mesma função. Tecnicamente você tem que reconhecer que são 2 titularíssimos, um artilheiro do time, o outro é o nosso homem de referência, que vem numa ascensão física muito grande, técnica muito grande, aliás, mas nós não podemos nos ater a isso. Nós temos que ter, e o que eu tenho enaltecido muito durante a semana, bati nisso, foi o coletivo, foi o elenco. Você não pode ter 11 jogadores, certo? Jogadores fizeram falta, fizeram. Os outros que entraram, poderia ter dado mais? Poderiam, mas tiveram uma performance boa também. Não vamos crucificar quem que entrou, né? O Marlon e o Gênesis, não. Nós temos que crucificar o coletivo. O coletivo foi muito ruim. Então, quando o coletivo é muito ruim, individualmente as peças são afetadas. Estevam, falando de futuro, você tem uma sequência de 3 jogos, 2 fora, e encerra com um clássico. E desses 2 fora também um clássico com o Santa, né, lá no Arruda. O que é que essa derrota de hoje ela representa em termos de classificação, já que as pretensões é estar nessa linha de frente? Em termos de classificação foi o que eu falei antes, é preocupante, porque nós vimos numa batida soberano, olhando para frente, líder. Agora nós demos chances para os adversários encostarem na gente. A chance, quando você diz, você perdeu um clássico, perdeu um jogo com uma equipe que está brigando com você, e eles tiveram a melhor performance. Não foi isso, nós perdemos para a equipe que tinha 1 ponto, tinha feito 1 gol. Isso é muito complicado. Eles melhoraram, eles contrataram, não interessa. Nós tínhamos que ter tido uma performance melhor. Aí a luz amarela acende. Se a luz amarela acende, cabe a nós, como eu falei, corrigirmos e buscarmos reverter esses resultados. Como? Ganhando quinta-feira lá em Paulista, nos preparando para os 2 clássicos no final do turno para vencer. Agora passa a ser obrigação vencer, porque nós perdemos a gordura que nós tínhamos para brigar pelos primeiros lugares. Teremos mais 3 jogos para encerrar essa primeira fase e teremos 2 times considerados grandes. O primeiro foi o Náutico aqui em Caruaru, né, mas os outros 2 fora de casa. Como é que fica a expectativa para esse planejamento? A expectativa é a mesma. A mim não me preocupa time grande ou time pequeno, preocupa nós. Nós não tivemos uma performance boa. A performance que nós tivemos no último jogo lá em Arco Verde foi maravilhosa em termos, não é porque ganhou não, mas em termos de aplicação, em termos de velocidade, em termos táticos, em termos técnicos. Esse de hoje esse jogo em casa foi muito ruim. O que nós temos que fazer é procurarmos consertar e achar aonde que nós erramos. São 3 dias de preparação contra a equipe do América e a gente sabe que vai ser primordial para você corrigir os erros que aconteceram hoje, mas o fator psicológico tem que ser trabalhado um pouco mais com os atletas, tendo a consciência que vai ter que vencer para brigar pelo G4 da competição? Claro, o futebol ele é todo equiparado, a parte física, técnica, tática, emocional, psíquica, tudo isso anda no mesmo patamar. Você não pode ir agora, o que nós estamos precisando? A gente vem de uma derrota traumatizante em casa. Derrota que abalou todo mundo, abalou vocês da imprensa, eu estou aqui, o clima de vocês aqui é outro hoje.
olho para vocês aqui, eu vejo vocês tristes, abatidos. Será? Isso foi a sala da comissão técnica, sim, foi o vestiário dos jogadores, a diretoria deve estar lá em cima batendo cabeça, todo mundo. Então temos que trabalhar também o psicológico, temos que retomar isso aí. Eu falei, a gente não pode virar agora e falar, esse time é uma porcaria, esse time é horrível. Não é. Esse time é o pior time do campeonato. Como que é o pior time do campeonato? Em 6 rodadas, 5 liderou, 5 deu a expectativa que a gente pode chegar. Se deu a expectativa, é questão de nós retomarmos isso, né, realmente usando todos esses argumentos que eu falei e principalmente esse que você falou da parte emocional. Nas minhas anotações, você parece que vai ter um problema para administrar, porque perde o Murilo Rangel, né, com o 3º cartão amarelo. Quem seria a peça imediata para substituí-lo? Se a gente não quiser mudar o esquema, é o Jorge. Talvez colocar mais um atacante, trazer o Paulinho para dentro, aí depende. Isso aí nós vamos, ou quiser fazer uma trinca de volante, que também não é muito recomendada, põe o Herê, eu não sei, vamos aguardar. Agora eu dei as 3 possibilidades aqui que nós temos, ou você manter a mesma formação, ou você abrir com mais um atacante, ou pôr mais um volante, não sei, vamos ver o adversário, só a partir de mais tarde, né, quando a gente sentar a cabeça, descansar, já começamos a pensar no jogo de quinta-feira. Muito bem.